E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que faz desenhos, também faz aí faculdade, né, para ser atriz. Ela é autista. Vamos conversar com Gabriela Lopes. Gabriela, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem sim, é uma grande honra estar aqui. Prazer é nosso em tê-la aqui conosco. Eu vou pedir primeiramente, como nós temos vários ouvintes com deficiência visual, se você pudesse descrever para a gente. Bom, como meu nome é artístico, eu chamo de Gabi Lopes. Eu possuo o transtorno do espectro autista de nível 1 de suporte. Eu tenho 21 anos e desde criança eu sempre fui fã dos desenhos e tudo mais. Eu acreditava que eu tinha mais habilidade assim entre o desenho e a música. Porém, conforme eu fui crescendo, conforme o tempo, eu fui descobrindo muitos outros meios de artes, como o artesanato, e especialmente o teatro, que mais estou trabalhando. E eu diria para vocês que o teatro é um dos meios de artes que mudou bastante a minha vida, bastante como artista, bastante como pessoa, um meio de arte que também me incentivou a aprender a ter autonomia, a poder usar a criatividade para atuar em frente do público. Além do fato que eu também tenho um grande talento também no canto, aonde eu canto tanto nas apresentações de teatro, nos musicais, quanto em outros tipos de apresentações. Eu já fazia parte também de uma banda, que era uma banda do Conservatório do Fábio Bonvenuto, que é a banda Música do Silêncio. Era uma banda feita com pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual. Cada membro da banda, eles tocam um instrumento diferente e eu fazia parte do vocal. Nós, às vezes, cantávamos algumas músicas que o Fábio escolhia e eu cantava as músicas que eu gostava bastante de cantar e a gente ensaiava com a banda onde eles tocavam. Mas com o tempo, quando eu fui descobrindo o teatro, eu comecei a ter até um certo hiperfoco pelo teatro. Eu já participei de muitas peças, desde das peças de escola, a partir do meu terceiro ano do ensino médio, que foi quando tudo começou, até atualmente, quando existem muitos momentos onde eu também estou em cartaz. Eu sou atriz de uma academia de teatro que foi feita pelo irmão do Fábio, que é o Toninho Bonvenuto. Ele tem uma academia de teatro, que é a ABT. E eles têm uma produtora, onde eu sempre sou convidada para atuar nas peças de teatro que a ABT produz. A gente está sempre em cartaz, com muitas peças, tanto com a produtora, também com a parte da academia de teatro. Então, além do teatro, é uma das principais normas de arte que eu considero servir como se fosse um segundo emprego. A questão do autismo, como que você teve o diagnóstico? Foi na infância ou já foi na fase adulta? Então, eu fui diagnosticado com o transtorno espectro autista com 2 anos e meio de idade. Aí, conforme um tempo, eu descobri que eu tive um autismo porque eu tinha perguntado para minha mãe depois que eu assisti um vídeo da Turma da Mônica que falava sobre um personagem que criaram, que era um personagem autista, que era o André. Depois daquele vídeo da Turma da Mônica, eu fiz algumas perguntas para minha mãe se eu sou autista. E foi aqui aí a minha mãe disse que eu sou autista, que eu tenho um jeito diferente. Porém, eu comecei a aprender mais um pouco e descobrir ainda mais como eu sou a partir dos 16, 17 anos de idade. A partir daí, eu comecei até a aprender mais sobre eu mesma. Quais são os estímulos que eu tenho, os estímulos que eu preciso em virtude de condições sensoriais, as crises que me causa, o que me causa a crise sensorial, às vezes crise emocional, crise de ansiedade e afins. Mas eu fui diagnosticada assim desde a infância, mais ou menos. Você comentou dessa história dos 16 anos que você foi, né, se entender mais. Como é que foi essa questão da aceitação para você de saber que você era autista?
Aí você me pegou um pouco, porque porque da época que eu tinha, assim, descoberto dos 11 anos, eu meio que parecia que eu simplesmente vivia a minha vida como se essa conversa não aconteceu. Como se, tipo, eu esqueci que eu era autista. Mas existia, assim, diversas atitudes que às vezes fazia parte do meu autismo, porém muitas vezes eu acabo não percebendo. Ou às vezes alguma pessoa, de repente, a pessoa julga, porque infelizmente tem algumas pessoas que às vezes julgam certos comportamentos ou necessidades que pareçam meio bobos. Mas com o tempo eu fui descobrindo que isso é parte do meu autismo. Eu tenho um exemplo do brinquedo, que desde criança eu tive um estímulo sempre de levar algum brinquedinho para a escola. É alguma coisa que há muito tempo isso não foi meio proibido na escola, a menos que tenha um dia específico que podia trazer um brinquedo. Mas parece que se você se sente mais confortável quando você está com um brinquedo na sua mão, quando você está com um brinquedo na sua bolsa, e infelizmente esse estímulo permaneceu comigo. Não importa quantas vezes um professor ou a família falava comigo, isso sempre não adiantava. Eu sempre precisava de algum objeto de conforto na minha mão ou algum brinquedo. Atualmente eu também faço isso, mas eu utilizo brinquedos anti-estresse sensoriais e alguns brinquedos de miçangas que eu mesmo invento, que é um outro meio de arte que eu faço bastante, que é o artesanato de miçanga. Tanto os bonequinhos que eu faço, que atualmente são bonecos especificamente inspirados em personagens de um parque de diversão chamado Hop Hari, que atualmente eu tenho muito hiperfoco, porque atualmente, até hoje, o brinquedo sempre traz um pouco de conforto, um conforto sensorial. Para que logo eu fui percebendo agora há pouco que isso foi parte do meu autismo, porque eu sempre fui necessitada de ter um objeto de conforto para evitar ter uma crise durante o dia a dia, durante na hora de estudar, na hora de quando eu estou no carro, por exemplo. Muitas vezes quando eu estou no carro, então, eu sempre gosto de escutar música. A vida inteira dentro do carro eu gostava mais de escutar música do que interagir socialmente com as pessoas, porque a música sempre dá até um conforto de escutar música dentro do carro, que é mais o motivo que eu gosto de sair de casa. Pra quando eu andar de carro, eu sempre gosto de escutar música e fazer cenários falsos, clipes imaginários, uma coisa que eu faço todos os dias. Mas assim, hoje em dia, por você fazer faculdade, né, para ser atriz, ter que conviver, você tem facilidade de fazer amigos, de conviver? Você conseguiu ter mais facilidade em relação a isso? Graças a Deus, sim. Por quê? Porque, tipo, desde a minha adolescência, eu sempre tive uma personalidade ambivertida. Uma hora eu gosto de estar com os amigos, outra hora eu gosto de estar sozinha. Mas a minha personalidade, sim, sempre foi uma personalidade intensa, mais alegre, agitada. Aconteceu alguma coisa feliz, eu às vezes pulo, bato palminha. Eu tenho uma personalidade, tipo, bastante... É uma personalidade extrovertida, por mais que eu seja ambivertida. E isso até me facilitou bastante de poder fazer amizades. Mas para confiar na pessoa depende da pessoa. Se a pessoa também, tipo, for, às vezes, ter o mesmo neurônio, de repente a gente cria até um laço bem forte. Às vezes que eu também, quando eu encontro uma pessoa que também possui o transtorno como eu, que também tem os mesmos neurônios, a mesma personalidade, de repente a gente traz um laço forte entre essa amizade que eu faço. Mas assim, nem todo mundo tem o mesmo transtorno que você. Você lidando com pessoas, vamos dizer, sem ter nenhum tipo de transtorno, como que é para você? Não é muito difícil, não. Eu só fico, às vezes, desconfiada quando uma pessoa tem uma personalidade meio grosseira, vamos supor. Meio que, às vezes, meio na dele, mas eu respeito o espaço dele. Mas
Mas eu geralmente, independente de qual pessoa for, eu tenho às vezes mais afinidade a uma pessoa que é mais alegre, uma pessoa que é mais simpática, que às vezes dá muita risada, alguém que tem uma personalidade extrovertida, suponhamos. E na faculdade, você hoje está estudando em Anhembi Morumbi, como é que foi a faculdade para você, as adaptações que você teve que fazer? Bom, lá na faculdade, eu considero que eu me adaptei muito bem. É uma estrutura bonita, tem um grande espaço para na hora do intervalo, porque na hora do intervalo, uma coisa que eu mais faço é explorar cada canto, até mesmo explorar locais de outros cursos que possuem. Porque lá na AMB Morumbi existem diversos laboratórios de vários cursos diferentes, como o curso de estética, o curso de medicina, a gastronomia. E como eu tenho esse transtorno, a minha imaginação eu diria que que eu tenho uma imaginação muito fértil. É como se eu enxergasse o mundo, dependendo da estrutura, eu enxergo muito tipo de fantasia diferente. Então, a cada laboratório da universidade, para mim, é uma outra dimensão, uma dimensão diferente. E eu tenho essa paixão imensa por explorar esses laboratórios e viver diversas fantasias diferentes, criar cenários falsos na minha cabeça. E sobre os amigos, eu também me adapto bem bastante. A grande maioria dos alunos são bastante simpáticos. Eles fazem o curso porque também é o sonho deles, em viver com arte, da mesma forma que eu também tenho esse sonho. Eu tenho, inclusive, até uma amiga que estava comigo desde o início do curso, que até hoje a gente considera como irmãs uma da outra. Confessando que as nossas personalidades não são tão parecidas, porque eu tenho, mais forte, a outra tem uma personalidade um pouco mais na dela, mas nós nos damos bem, essa minha amiga me trata muito bem, e eu considero ela como uma irmã para mim, e muitas vezes a gente faz juntos os nossos trabalhos, a gente faz as nossas apresentações de trabalho final, que muitas vezes é peça. Nesse momento agora eu estou de férias, mas o ano que vem nós estaremos juntos também com o nosso TCC, que provavelmente nosso TCC será uma peça aberta para o público. E é uma coisa legal da gente se fazer, porque eu estou fazendo um curso de uma matéria que me faz bem, que é o teatro, me faz muito bem e é muito divertido fazer as peças para mim, independente de qual objetivo se for, e se dá cachê ou não, independente. A cada apresentação, se for uma peça ou alguma dança improvisada, é uma coisa divertida de se fazer, além dos amigos e de explorar a estrutura da faculdade na hora do intervalo, coisa que eu mais faço nesse mundo. Um caminho que algumas pessoas, alguns atores e atrizes, depois que fazem a faculdade de atores e atrizes, fazem também, tem um exemplo da questão do Pedro Alcântara, é ir para o caminho da dublagem. Isso passa pela sua cabeça? Já passou pela minha cabeça muitas vezes. Tanto que uma coisa que eu faço direto dentro de casa é falar sozinha, criar cenários falsos de dublar personagens. De tanto que eu dublava personagens que via na minha cabeça, eu já pensei sim em, de repente, trabalhar com a dublagem. De repente, se alguma oportunidade aparecer de dublar alguma personagem, porque eu sinto que eu também tenho um dom, assim, da dublagem. Porque eu faço direto. Eu crio diversas vozes diferentes para eles. Pode ser uma voz de homem, pode ser uma voz de um monstro, de uma criança. Digamos que eu consigo criar vários tipos de vozes diferentes, onde eu posso dublar um personagem que eu crio. É que aí você teria que fazer um curso de dublagem, né, pós a faculdade. Sim, Além de sim. você, tem mais alguma pessoa autista na família? Na família, eu lembro que eu tenho um primo que ele é filho de uma tia minha, que era da família da minha mãe. Que eu saiba, eu só tenho um que ele tem autismo. Ele deve ter, acho que uns 5, 6 anos de idade, por aí, mais ou menos. Mas eu lembro que ele tem o transtorno. Mas eu acredito que ele deve ser ou do nível 1 ou do nível 2 de suporte. Mas de autista na família, eu só me lembro desse meu primo. Você
faz a faculdade. Na faculdade, tem outras pessoas autistas também ou não? Você tem contato com outros autistas? Sim, eu tenho contato com uma que está no primeiro semestre. Ela praticamente também tem o mesmo neurônio que eu, praticamente. A gente também até começou a ser muito amiga da outra, porque a gente praticamente ele tem o mesmo neurônio, ela também tem essa paixão pelo teatro e ela também faz desenhos. Em um dos últimos dias de aula, ela tinha me dado um desenho que ela fez para mim e eu também fiz um desenho para ela. A gente fez desenho uma para a outra. E eu sentia que a gente tem a mesma personalidade, o mesmo transtorno, a mesma personalidade, o mesmo neurônio. E parece que eu sentia, eu estou arrumando uma irmã de consideração, uma irmã de neuro, vamos supor. Você comentou que você se apegou muito por aquele personagem André, do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Alguma vez você já teve contato com a pessoa que escreveu, junto com o Maurício de Souza, esse personagem, o Rodrigo Tramonte, que também é uma pessoa autista? Não, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre ele agora. Porque apesar da Turma da Mônica fazer muito parte da minha infância, mas muitas vezes eu conhecia mais do Maurício de Souza e aquelas inspirações que era da Mônica e o do Cebolinha. Mas esse escritor é a primeira vez que eu tô ouvindo falar dele agora há pouco. Na verdade ele é um desenhista, né? Ele também é um desenhista autista, ele é muito conhecido aí no campo, por isso que eu perguntei, entre os autistas que fazem desenho, né? Depois você pode pesquisar um pouco melhor, o Rodrigo Tramonte. Claro, no caso foi ele que inventou o personagem o André, foi ele que desenhou, ele que criou o personagem. Exatamente. Ai, que tudo. Mas foi por causa desse personagem que eu me descobri autista, com dos 11 anos de idade por aí. Porque foi por causa dele que eu me descobri autista. Aí, mas não porque eu já suspeitava que eu era autista. Eu só ficava curiosa. Tipo, eu falei, será que eu também sou? Quando eu vi o André, que tem os jeitos dele e tudo mais, eu me perguntava, será que eu também sou? E foi aí que deu a ideia de eu perguntar pra minha mãe. E aí ela me disse que eu sou sim, que eu sou como o André, que eu sou autista, que eu tenho um certo jeito diferente, gosto diferente. Até os gostos da minha infância eram diferentes. Tanto que desde a minha infância inteira, um hiperfoco imenso não foi a mesma coisa de muitas crianças. Já vivi a infância assim como as outras crianças também, mas tem muitos gostos meus que eu tinha e os amigos de infância na época não tinham os mesmos gostos. Por exemplo, os jogos na internet, os animes que eu assistia, as músicas, então, a grande maioria das músicas que eu mais escuto e mais gosto de ouvir, muitos brasileiros não conhecem a música. Tanto que quando eu vou mostrar, todo mundo pergunta, que música é essa? Nunca ouvi. Tanto que o que era do meu gosto, e que eu gosto bastante de cantar, muitos brasileiros não ouvem a música, porque são a maioria músicas internacionais, às vezes músicas inspiradas em um jogo, inspiradas em um anime, o que traz um grande conforto, muito mais do que outras músicas brasileiras famosas que os brasileiros ouvem, geralmente. Mas essas músicas, são músicas o que? Inglesas? Em qual idioma, geralmente, você escuta essas músicas? A grande maioria são músicas em inglês. As músicas em português tem pouquíssimas exceções, que às vezes conforta. E tem algumas músicas do idioma japonês, que eu também tenho o conforto de ouvir. Por exemplo, que é algumas músicas de uma popstar virtual chamada Hatsune Miku, que existem muitas músicas dela que eu gostei bastante. E até hoje também estão salvas nas playlists de música, e é onde eu escuto diversas vezes. Mas a maioria são mais pro idioma do inglês, a maioria deles. Certo. É uma coisa que eu já vejo em muitos colegas, né, autistas, esse gosto pela música japonesa, pela cultura japonesa.
A cultura japonesa eu conheço um pouco também. E tem diversas músicas japonesas que até pouquíssimos brasileiros conhecem. Às vezes também tem youtubers que eu conheci que fez parte da minha infância, mas a maioria das pessoas que eu conheço aqui do Brasil, muitos não conhecem. Tem exceções com, às vezes, um fã-clube brasileiro que conhece, mas tem muitas vezes que as músicas que eu gosto ou alguma coisa, para encontrar uma pessoa que também é fã desse meu gosto também, pessoalmente, é difícil encontrar, meio difícil. E escrever, você escreve também, além dos desenhos que você faz, você escreve também? Então, eu praticamente não escrevo sempre. Eu fui mais a fã do desenho. Mas escrever, de repente, escrever uma história, escrever o seu sentimento, uma redação, isso eu consigo fazer muito bem. Tipo, escrever, de repente, uma história, escrever uma redação sobre um assunto que, de repente, eu possa ter facilidade de escrever sobre, especialmente os balõezinhos de falas dos desenhos. Tanto que, atualmente, eu faço desenhos inspirados em histórias do parque do Hopi Hari, que, como eu disse, eu tenho muito hiperfoco, assim, desde o ano passado. Eu conheci o Hopi Hari em 2019, mas foi no depois da Hora do Horror do ano passado que eu fiz o primeiro desenho e me tornei muito reconhecida pelos artistas de lá, que eu comecei a ficar muito hiperfocada em fazer desenhos sobre isso. E em muitos desenhos inspirados do Hopi Hari, tem alguns balõezinhos escritos, e que eu gosto bastante, de repente, de colocar uma fala, um meme engraçado naquele desenho. E isso eu consigo fazer muito bem, especialmente para contar um assunto que eu sinto, ou de repente para contar uma história. Mas esses desenhos, você já conseguiu colocá-los em exposição, além do Hopi Hari, em alguns lugares? Exposição em outros lugares, não. Mas todo desenho inspirado em algum ator, algum personagem do Hopi Hari, eu sempre guardo os desenhos e coloco eles dentro de uma cartinha. E toda vez quando tiver a minha visita no Hopi Hari, eu sempre entrego esse meu desenho para o próprio ator ou para a própria atriz, para eles poderem ter até muita magia de lembrar que também tem alguém que reconhece a arte dos artistas do Hopi Hari que eles fazem, o trabalho que eles fazem para contar essa história, tanto na Hora do Horror, do Natal Mágico, algumas outras danças que eles propõem no parque, mas eu sempre entrego para eles para te dar essa magia para eles, de repente, para quando eles sentirem falta do personagem, eles têm eles dentro do desenho, e também para lembrar que cada artista é muito lembrada, tanto que quando eu faço até uma fanart do Hopi Hari com esses desenhos, entrego para eles, isso causa até um certo carinho enorme por eles, tanto que atualmente, como eu fui reconhecida graças aos desenhos, eu comecei a ter até um hiperfoco ainda maior. Eu vou lá no parque mais para ver os atores e brincar com os atores, porque uma outra coisa que eu adoro fazer é brincar com o personagem de teatro, do Hopi Hari, enfim. Muitos atores me reconhecem, eles brincam comigo como personagem deles, o que isso me faz sentir que esse lugar é uma espécie de maior porto seguro. É o meu porto seguro, é uma outra dimensão que eu vou, onde todos os problemas vão embora, onde toda a tristeza vai embora. Especialmente quando você faz amizade com um ator e conhece vários personagens, que aí você faz essa amizade, você brinca, você sai de lá, tipo, satisfeita, mas você sai de lá emocionada. Porque o meio de arte, além de fazer os desenhos e fazer o teatro, é uma forma, tipo, onde quase não tem dor, sabe? E todos os atores do Hopi Hari são pessoas maravilhosas, até como pessoas. São pessoas muito simpáticas. Eles adoram quando eu vou lá para o parque. Tanto que quando eu vou lá no parque, eles sempre comemoram. Não só por fazer os desenhos por conteúdo, mas eu também faço por amor aos meus amigos artistas do Hopi Hari. Assim como eu chamo eles de amigos Hopios, que os Hopios e Hopias, no caso, são os atores, os personagens do Hopi Hari, então eu chamo de amigos Hopios. Além de você fazer as suas obras, ter esse lado feliz que você tem, você também, seja com as miçangas ou com o desenho, você consegue ganhar dinheiro com isso?
Eu já cheguei a vender, mas não boneco. Eu cheguei a vender mais pulseiras, essas coisas, mas ganhar dinheiro com isso ainda não. Eu não cheguei a vender um desenho ou vender algum artesanato meu de miçanga, tirando que teve alguns bonecos antigos que eu coloquei de chaveiro para vender. Mas por mais que ele seja uma boa habilidade, que às vezes acredita que poucas pessoas também têm esse dom, essa habilidade de fazer um outro tipo de artesanato com miçanga, mas muitas vezes, por mais barato que você cobre, é meio difícil uma pessoa querer comprar. Mas muitas pessoas ficam surpresos com a arte que eu faço, porque provavelmente pode ser que tenha poucas pessoas que também têm esse mesmo dom de ter esse outro tipo de artesanato com miçanga. Por exemplo, as pessoas que fazem bolsas com miçanga, fazem outro tipo de boneco com miçanga, mais ou menos em pixel, mais ou menos. Mas é meio difícil eu ter ganhado dinheiro com isso. Mas eu não cheguei a pensar em vender essa arte. Mas assim, hoje em dia, o que você faz exatamente? Porque faculdade dá muito trabalho, né? Tem muitas coisas para fazer. Qual é o seu meio, a sua fonte de renda atualmente? É os cachês de algumas apresentações de desfile de Natal. Por exemplo, agora nós estamos com um elenco com a produtora da Academia Brasileira de Teatro, com os desfiles de Natal, onde eu estou recebendo cachês. E outras vezes eu também estou recebendo cachês quando eu sou convidada pela BT para fazer figuração de filmes. Teve uns dois filmes que eu fui figurante e fui convidada para fazer as gravações e eu até me senti bem lá também. É uma coisa muito meio gostosa de se fazer. De repente, quando chegar na televisão, você aparece. Você também pode atuar por lá, porque é mais ou menos a mesma coisa. E você sente, assim, até a simpatia pelo pessoal da gravação, que às vezes entende das condições, gostam bastante, às vezes, da criatividade do figurino e tudo mais. Inclusive, nesse final de semana, você esteve, né, fazendo desfiles de Natal, inclusive, até conversando com você falou, estou meio cansada, bastante cansada. Como que você faz, inclusive, para se tranquilizar depois de um momento tão desgastante? Bom, eu fiz alguns métodos que eles também podem não só dar o conforto depois do desfile, como eles também podem dar conforto durante o desfile ou em momento de preparação do desfile. No meu figurino, como eu fiz um figurino de Natal, eu faço às vezes um método onde eu levo um brinquedinho pequeno de miçanga para de repente brincar com ele durante, às vezes, quando o desfile para e de repente eu tenho uma crise. Eu costurei uma meia pequena de Natal onde cabe 2 bonecos em uma parte do peito do figurino e coloquei um outro saquinho de Natal que eu costurei no avental do figurino. Eu não sei se você chegou a ver essa parte no Instagram, porque tem também um saquinho costurado no centro do avental do figurino. Ali, de repente, eu coloco um bonequinho ou uma miniatura de comidinha para ele, para poder ter um estímulo de conforto. E também eu tenho uma bolsinha pequena vermelha que eu personalizei, para ser bem estilo Natal, onde eu posso colocar alguns brinquedos para estímulo sensorial. Ali também eu coloco uns protetores para tirar o ruído. É que no meu caso eu não uso aquele fone do cancelador de ruído. Eu uso aquele tampãozinho de borracha que você enfia no ouvido e eles protegem bastante. Eu sempre deixo na minha bolsa e às vezes tem um olhinho que eu uso que faz para me acalmar de uma crise. E eu sempre deixo dentro dessa bolsa e eu faço como uma mini pochete, colocando na lateral do figurino, para que se caso acontecer alguma coisa no desfile, ou alguma coisa, você está entediada, você tem esse objeto para caso acontecer alguma coisa. Porque por mais que eu seja autista, que eu seja uma artista que consegue muitas vezes, mas tem muitas vezes que eu preciso estar preparada emocionalmente, tem que estar preparada sensorialmente. Eu tive que ser muito esperta para que eu possa ter
ter essa ideia para você estar preparada sensorialmente, para você ter o seu conforto e não ter uma crise sensorial durante as apresentações. Existem autistas que têm até para se tranquilizar, né, como uma forma de se tranquilizar, que usam o cão de assistência. Você já teve ou já pensou nessa possibilidade? Bom, tem algumas vezes que quando eu estou com crise, às vezes eu peço para algum amigo que esteja livre para me ajudar. Às vezes eles fazem um método cheira florzinha e assopra a velhinha, que é para estimular a respiração. Com muita respiração sempre acalmava, ou às vezes quando eu escutava um pouco mais de música e criava um cenário falso, também me tranquiliza quando eu estou com aquela crise, porque isso até tipo distrai para você poder se tranquilizar, para não piorar essa crise. E atualmente você faz algum tratamento com psicólogo, psiquiatra, alguma coisa do gênero? A gente chegou a fazer uma consulta online com um psiquiatra, porque o que acontece? Eu não tenho certeza ainda, mas eu faz uns 2 anos que eu estou suspeitando que eu tenho TDAH e autismo ao mesmo tempo. Só que eu só tenho o laudo do autismo e ainda não está confirmado que eu tenho TDAH junto com o autismo. Então a gente chegou a marcar um psicólogo, ele falou que eu tenho todos esses sintomas, mas que era bom consultar um psiquiatra. E também para tratar da ansiedade, porque eu também tenho ansiedade também. A gente fez a última consulta ainda esse ano, mais ou menos, acho que em outubro, se eu não me engano, era um psiquiatra online que foi para tratar o assunto da ansiedade e tentar confirmar se eu tenho mesmo o TDAH junto com o autismo, coisa que eu não tenho certeza ainda. E até agora ele disse que iria tratar e ele passou o olhinho que está até hoje na minha bolsa, que é um óleo de cannabis, que eu uso bastante para tranquilizar as crises. E isso até faz um bom efeito. Apenas tomando por dia 2 ou 3 gotas com conta-gotas desse óleo. E eu acho que ele também foi bastante útil para me acalmar de crises. Isso também me tranquiliza bastante com esse tratamento. Mas em nenhum momento eu nunca fui necessitada de usar remédios. Porque existem alguns autistas que fazem tratamento com medicamentos, com remédios. Isso a gente não faz. A minha mãe nunca deu nenhum medicamento para mim, somente o óleo, que é mais natural. Mas a gente não evita usar medicamentos para esse tratamento. E no caso do problema da ansiedade, né? Como você consegue prever quando você prever, talvez não seja o termo ideal, sentir quando você vai ter essa questão da ansiedade, já que você faz uma faculdade extremamente puxada? Bom, depende do gatilho que acontece, ou às vezes quando de repente tem uma pessoa, diria assim, uma pessoa que não tem afinidade comigo e não me trata muito bem, de repente. Se às vezes acontece, tem esse risco, porque por às vezes um certo medo de você ir para a faculdade e você vê aquela pessoa que tá te tratando mal, mas é uma coisa que eu evito bastante, porque quando tem uma pessoa que não me trata bem, eu sempre mantenho muito longe, pra essa pessoa não fazer algum mal pra mim e ter o risco de eu ter essa crise. Ou às vezes se tiver algum trabalho, e às vezes peço pra me lembrar, porque às vezes eu tenho o risco de esquecer, e às vezes eu sempre peço pra que me lembrasse, pra não dar esse risco de eu esquecer, porque se eu esquecer e de repente acabar não fazendo, é um certo risco de eu ter essa ansiedade, mais ou menos. E tem alguns gatilhos ou alguns traumas que causam essa ansiedade. Você falou de traumas. Quais traumas, por exemplo? Às vezes é o trauma de abandono. Às vezes, quando uma pessoa às vezes fala um pouco mais alto comigo, mesmo por mais que às vezes a pessoa não tenha intenção de ser grossa, mas a minha cabeça acha que essa pessoa foi grossa. O que de repente pode causar essa crise, mesmo às vezes a pessoa não tendo má intenção, eu fico a minha cabeça entende que a pessoa foi grossa. O que pode fazer essa crise e ter essa dificuldade para compreender isso. Então
o tom de voz já causa esse problema para você. Sim, e depende do tipo de tom de voz. Às vezes, quando acostuma, pode ser difícil. Mas muitas vezes, quando às vezes ele aumenta um pouco mais o tom, ou às vezes quando o tom é um pouco mais frio e mais seco, isso causa uma crise. Porque o medo que passa na cabeça é o medo de eu ter feito alguma coisa errada com a pessoa e a pessoa está chateada ou decepcionada por uma atitude que de repente eu possa não ter feito. Mas de repente a pessoa, quando está passando por um momento difícil, às vezes não sou eu, mas às vezes mesmo assim a cabeça entende que provavelmente eu possa estar também incomodando durante um momento difícil da pessoa, ou de repente eu fui a causa do sentimento ruim da pessoa, que falou daquele outro tom que traz essa dificuldade de compreensão. Então, Gabi, e nas redes sociais, no Instagram, percebendo você conversando contigo, bastante tranquilidade, é sempre assim, isso alterna, como que é? Então, eu sempre gostei de mandar as mensagens muito alegres, especialmente quando é um amigo hópio meu mandando mensagem, até faz feliz, o que traz a vontade de mandar uma mensagem para uma pessoa. E muitas vezes eu sempre mando mensagem com um emoji, demonstrando esse sentimento. E que muitas vezes eu sempre uso emoji ou aquelas carinhas que alguns jovens usam, que é aquelas caras inventadas por vírgula e ponto, essas coisas que os jovens fazem. Mas a maioria das vezes eu sempre comuniquei também com mensagens intensas e com emojis. Uma coisa que eu uso bastante para comunicar o meu sentimento pela pessoa. Porque eu também não gosto de escrever seco para ninguém. Eu sempre fui bem alegre, bem intensa, eu diria. No ramo da arte, como é que você está vendo a questão da inteligência artificial? Ela está mais te auxiliando ou mais te prejudicando? Tem muitas vezes que a inteligência artificial ele prejudica muito alguns esforços de vários artistas. Eu geralmente só depende de alguma certa situação, de às vezes um IA tem um desenho, tem uma referência para desenho, mas muitas vezes até isso pode ter um risco de prejudicar não só eu, mas como também muitos outros artistas, porque a inteligência artificial, especialmente nesse ano, está muito famoso. Inclusive do fato que ele anda evoluindo diversos métodos de inteligência artificial, como o Gemini, a Sora. Eles fazem também alguns trabalhos lindos também, mas eu acredito que por mais que às vezes ele não prejudique alguns, mas vários artistas podem ser que sejam prejudicados, porque os artistas reais, eles trabalham bastante para arte, especialmente também quando são artistas de animação, de 3D, que muitas vezes eles esforçam bastante e de repente eles não recebem tanto reconhecimento quanto a inteligência artificial. E por conta da inteligência artificial nascer essa habilidade de fazer uma animação com inteligência artificial, às vezes ele prejudica o trabalho de muitos animadores que se esforçam para fazer os desenhos, para fazer a animação, porque muitos às vezes têm risco de não receber tanto reconhecimento quanto a inteligência artificial. Então eu acho que a inteligência artificial, de repente, ele pode tanto prejudicar quanto auxiliar os artistas que têm esse esforço. Ô Gabi, você citou no começo da entrevista a questão da banda, que você faz os vocais nesse conservatório. Lá também, você já tocou algum instrumento? Eu já cheguei a aprender a tocar piano. E eu confesso que muitas vezes não de forma avançada ou igual aqueles bem talentoso, mas algumas músicas eu já cheguei a conseguir com facilidade a tocar no piano. E eu também possuo também um ouvido absoluto onde eu consigo decorar assim, muitas notas, as notas de música, aqueles clássicos do Ré, Mi, Fá, Sol, e eu toquei até bastante tempo o piano, mas com o tempo, quando eu fui descobrindo mais essa habilidade, mais no vocal, no canto, eu comecei a, entre aspas, meio que enjoar dessa atividade no piano. Descobri que o piano ele começou a ficar meio
meio chatinho, até mas de vez em quando, às vezes pra tocar, pra brincar, mas quando for pra tocar uma música, eu até toco, mas tipo, não toco assim, tipo, ai, com duas mãos também, e considero que não foi a minha praia. A minha praia demais foi mais pro canto. Mas o piano foi um instrumento que eu toquei bastante na infância. Não te dá tanto prazer igual cantar. Isso. Parece que você, tipo, tem uma coisa meio que não é tão fácil quanto o canto, mas que desde criança eu consigo ter essa habilidade de cantar. Foi então que eu fui perdendo o prazer pelo piano e voltando mais pra canto. O que até dá mais prazer, também tranquiliza um pouco nas crises, cantar uma música que você gosta, de repente botar um vocalize a mais imaginário quando você está ouvindo uma música, de repente, ou criar uma letra imaginária, como uma paródia de uma música. Mas foi aí que eu começou a ter mais prazer mais no canto do que no piano. Ô Gabi, e o esporte? Você já teve algum interesse por algum esporte? Por esporte, quando eu era criança, eu fazia ginástica. Quando eu era da escola, eu cheguei a fazer parte de uma atividade extracurricular de ginástica acrobática. Tanto que quando eu era criança, eu cheguei a fazer umas apresentações de ginástica e eu fazia natação também, já fiz badminton também. E atualmente, hoje em dia, para assim, alívio de estresse, de toda segunda e quarta, eu faço aula de boxe, para às vezes aprender sobre a defesa, aliviar o estresse do dia a dia. Mas o esporte que acho que eu até tenho mais interesse e acalma bastante é o boxe. Nossa, um instrumento um tanto quanto diferente, né? Para se acalmar. Um esporte um pouco diferente para se acalmar. Sim, mas uma coisa que o boxe acalma é que, de repente, o boxe também é uma forma de descarregar a sua raiva. Por exemplo, quando você tem aquela pessoa que faz um mal imenso pra você tem uma certa vontade de às vezes dar um soco na cara daquela pessoa, mas você não pode fazer. Você pode imaginar que o saco de pancada é a cara dessa pessoa e você pode socar várias vezes até descarregar toda essa sua raiva. E eu uso também para fazer exercícios físicos, mas para minha saúde. Mas aí não tem perigo de repente, numa crise, você acabar exercitando o que você aprendeu no boxe em alguém? Isso não acontece. Às vezes, mesmo dando muita vontade, porque muitas vezes quando eu fico estressada com alguma pessoa, se faz alguma coisa ruim, eu tento, suponhamos que eu tento bastante e até consigo. No final consigo, mas tem um processo para tentar se controlar para não acontecer isso. Mas atualmente, quando você tem uma crise, ele dá mais, por exemplo, o meu tem o shutdown e o meltdown. O meu método de meltdown não é ser violento, não é tipo bater em ninguém, porque eu não consigo, porque também não consigo fazer isso, então eu me controlo, porque mesmo também às vezes se eu conseguisse bater em alguém, a minha consciência pesa depois. Eu fico de consciência pesada e acabo me sentindo doada. Por isso que o meu meltdown, a crise mais forte de hoje em dia, é mais o choro e às vezes o coração bate um pouco mais rápido, mas é mais choro mesmo, tristeza, às vezes depois de uma crise dá aquele sono pós-crise, que você fica com sono depois de ter uma crise, tipo, você tem uma crise tipo bem, e você fica triste, bem desanimada para fazer as coisas, você não consegue ter disposição para fazer as coisas, tanto emocionalmente quanto fisicamente, por causa da crise. Atualmente você vive sozinha, quando eu digo sozinha, em questão de relacionamento, algo assim? Então, de relacionamento, eu vivo sozinha. E eu geralmente eu não pretendo ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Até agora eu não pretendo namorar nenhum tipo de pessoa, nem um homem, nem ter um relacionamento sério. Eu não pretendo casar, nem ter uma certa relação com essa pessoa. Eu prefiro considerar como amizade. Mas, em questão de convivência, eu moro com a minha mãe.
que muitas vezes a minha mãe também é minha melhor amiga na minha casa. Às vezes eu brinco com a minha mãe, encho o saco dela, ela pede um favor, sempre eu faço pra ela. A minha mãe sempre me ajuda a dar conselhos quando eu tô com crise, ou quando tem uma pessoa que tá me fazendo mal, sabe? A minha mãe é como uma melhor amiga pra mim, como se fosse uma irmã. Ok, Gabi Lopes, em nome da Rádio Paraty FM, também canal do YouTube da Rádio Web Teletema, programa Espaço da Inclusão. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Se você quiser fazer suas considerações finais, deixar seus contatos, fique à vontade. Claro, sem problemas. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar o Instagram ABT Teatro. Essa academia de teatro, especialmente os diretores Toninho Bonvenuto e Pietro Dalpino, foram as pessoas que me fez aprender muito mais sobre eu mesma, de como eu sou, e é um agradecimento enorme por me acolher. E eles acolhem os artistas, não importa qual deficiência seja. Então eu recomendo que você segue o Instagram ABT Teatro e tenta fazer uma aula experimental, que é muito bom. Você muda como pessoa e você muda como artista. E o meu Instagram, eu gostaria de também compartilhar o meu Instagram, que é o gabi.lopes.universe. Lá também tem vários tipos de artes, tanto desenhos, muitas peças de teatro também, alguns artesanatos de miçanga, às vezes episódios com miniaturas dos personagens do Hopi Hari. Quem é fã do Hopi Hari provavelmente vai gostar desses episódios com as miniaturas. E uma coisa muito importante, não importa o nível de suporte do seu autismo. Nunca é o fim do mundo, não importa o que você seja. Cada pessoa tem o seu próprio jeito e o seu próprio tempo de realizar os seus sonhos. E com toda certeza, a cada pessoa vai conseguir facilmente realizar os seus próprios sonhos. Porque o que mais importa na pessoa é o seu coração. Se o seu coração é puro, e se você tem um sonho, com toda certeza, você vai ter a chance de realizar. Independente se é cedo, se é tarde, independente das suas limitações, todos nós temos direito de brilhar, de sonhar e de voar às alturas. Ok, conversamos com Gabi Lopes aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.